Sem sombra de dúvidas, o mundo das mídias perdidas é um ambiente que a cada dia que passa temos mais e mais casos de mídias encontradas e mais outros 1000 casos de mídias que infelizmente ou não se perderam. Muitos casos são amplamente comentados e divulgados na internet, conseguindo se sobressair de sua bolha. Já outros são casos que ganham mais notoriedade em um país ou região específica. Os gringos nunca entenderão a nossa alegria de ter encontrado Miguelito, com exceção talvez de nossos hermanos latinos. Pensando a respeito disso, de quantos casos interessantes e pouco falados por aqui de mídias perdidas e encontradas podem existir ao redor do mundo, eu resolvi fazer um vídeo destinado a mídias perdidas da Rússia e países da antiga União Soviética. Na verdade, o tema já foi um pouco apresentado no canal a partir desse vídeo sobre os mais de 5.000 comerciais soviéticos perdidos, mas aqui falarei de uma maneira mais resumida sobre casos curiosos e bizarros de Lost Media lá do outro canto do mundo. Eu já falei aqui dos Teletubbies e eu acho que quem viveu bem os anos 90 deve se lembrar daquela paródia dos Teletubbies feita pelo Cacete Planeta. Ah não, de novo não. De novo é muito chato. Mas se vocês acham que esse tipo de coisa só aconteceu por aqui, vocês estão bem errados. A Rússia também se aproveitou da febre dos Teletubbies para fazer a sua paródia, e bem no jeito russo da coisa. Teletuzik é um programa de TV animado em 3D que foi ao ar no canal REN TV de 4 de novembro de 2001 a 29 de abril de 2002. O programa era transmitido aos domingos às 9 horas e 50 minutos ou 9 horas e 40 minutos da noite e às segundas-feiras era exibido à meia-noite e 45. Ao todo foram 26 episódios lançados, mas apenas 2 deles, um anúncio e um fragmento, estão disponíveis online. Esse programa se tratava de uma sátira política, então nós tínhamos os políticos com essas roupinhas à la Teletubbies que analisavam os últimos acontecimentos da semana, tendo como pano de fundo o Kremlin de Moscou. E também tinham vários jornalistas principais da época na paródia, como Vladimir Posny ou Nikolai Svanidze. Aliás, tinha até o Putin на série, vai vendo. Выборы 2000. Ты, Женечка, смотришь «Выборы 2000», а остальные ребята смотрят интересный фильм «Франкенштейн». Только и писать, и читать надо грамотно, без ошибок. Cara, já parece ser do Vale da Estranheza. Aí, com esse visual 3D, parece mais ainda. Eu não encontrei nenhuma tradução, nenhuma legenda relacionada a essa paródia, então não vou saber explicar muito bem aqui o que eles estão falando, mas se você souber o idioma e quiser dar uma ajudinha aqui, pode comentar aqui embaixo. E aparentemente, o programa não teve muito sucesso, por isso uma grande quantidade de materiais relacionados a ele não foram tão bem preservados assim. E até pouquíssimo tempo a gente não tinha praticamente nada a respeito desse programa na internet. Mas lá em maio de 2021, um usuário do YouTube postou um dos episódios datado de 9 de dezembro de 2001. Mas ainda assim é uma série de televisão bem perdida. Esse caso aqui eu achei bem bizarro e eu resolvi comentar aqui com vocês. A gente sabe que quando morre alguém famoso, aparece no plantão, aparece no jornal, aparece no Fantástico, em tudo quanto é canto. Mas já imaginou ligar a televisão e ver um obituário de uma pessoa comum? O Reino dos Céus é um obituário televisivo supostamente transmitido no canal de televisão RTR no bloco regional do território de Altai de 1991 a maio de 1994, onde aparecia uma foto da pessoa que faleceu, aparecia o seu ano de nascimento, a data da morte e tudo isso em um fundo preto. No total, segundo informações, o obituário teve cerca de 150 exemplares. A primeira tentativa de falar a respeito desse bloco
apareceu em um site de histórias assustadoras lá da Rússia, que é o 4store.ru. Isso em 26 de dezembro de 2017. O usuário TSR222 escreveu uma postagem sobre esse programa de TV que ele supostamente assistiu quando criança. Esse programa me assustou tanto quando criança que ainda me lembro como ele era. Era a primavera de 1992, eu tinha 9 anos, morava sozinho com minha mãe e todos os dias voltava da escola para casa aproximadamente às 3 da tarde e minha mãe chegava aproximadamente às 5 horas da tarde. Então eu ficava sozinho em casa cerca de 2 horas. Entro em uma sala grande, ligo a TV, passo geleia no pão, mas a notícia acabou, uma tela preta apareceu e uma campainha tocou ao fundo. Eu me senti desconfortável. A inscrição branca Reino dos Céus, escrita em uma fonte antiga russa, como geralmente é escrita em túmulos, desapareceu do fundo vazio. A princípio me pareceu que ia começar um programa da igreja. Naquela época já aparecia conteúdo religioso e minha mãe assistia de vez em quando, então não era estranho. Mas logo a tela se transformou em uma verdadeira lápide. Apareceu nela uma fotografia emoldurada em preto e branco de uma velha, com o nome e os anos de vida abaixo. Mas além disso, começou a tocar uma música de luto. À esquerda da foto apareceu um texto rolante sobre o luto dos parentes, e depois a tela escureceu e aparecia um outro texto dizendo: "Nos lembramos, nós te amamos, estamos de luto". O programa se trata de um tema bem delicado, e provavelmente foi por isso que ele foi retirado do ar no verão, e não constava na programação, pois tinha apenas cerca de 1 minuto de duração como propaganda. E aí termina dizendo que a história é realmente verdadeira e que há muitas testemunhas que viram esse programa. Alguns usuários da postagem também relembraram a sua existência, mas depois de um tempo esse caso foi esquecido. Conforme os anos foram passando, alguns fragmentos desse programa foram encontrados. Um dos usuários no YouTube que postou um dos fragmentos, que é o Vladimir Dorokin, respondeu nos comentários abaixo que ele tirou isso de uma fita de vídeo dele e que ele supostamente trabalhou anteriormente na televisão regional de Altai e participou da criação desse bloco televisivo. Nada se sabe sobre os registros restantes, uma vez que eles teriam sido apagados pela emissora. Apesar disso tudo, dos vídeos e tudo mais, e das supostas informações, há muitas pessoas que duvidam desse caso, e eu vou explicar aqui o motivo para vocês. Em 2 de novembro de 2022, um usuário do VK publicou uma postagem cujo conteúdo incluía um link para uma postagem de outro grupo que continha fotografias originais da suposta Nikurdina Mariana Igorevna, que aparecia em um dos vídeos do obituário. E esse fato refutou a autenticidade dos vídeos publicados pelo Vladimir Dorokin. Um usuário da Lost Media Week escreveu uma carta ao grupo Vest Altai, conhecida como empresa estatal de televisão e radiodifusão Altai, que supostamente seria responsável pela criação do obituário. E eles responderam que não fizeram parte desse projeto e que nem sabiam que esse projeto existia, para falar a verdade. Então muitos acreditam aqui que se trata de um caso de falsa Lost Media. E se for isso mesmo, olha, sinceramente, eles deveriam usar o talento deles para fazer outras coisas, né? E não creepypastas na internet, porque a edição tá muito boa, eu admito, mas se tem uma coisa que eu não curto é gente que cria um cenário falso de Lost Media. Eu acho que dá pra usar essa criatividade para muitos outros projetos. Porém, ainda tem pessoas que dizem que se lembram disso na televisão. Deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua opinião a respeito disso. O Esquilo e o Porco-Espinho é um desenho norte-coreano que foi lançado lá em 1977 e eu acho que até os dias de hoje tem episódios desse desenho. E por incrível que pareça, por mais que se trate de um desenho norte-coreano, ele já foi exibido em outros países. Aliás, isso pode até ser tema de vídeo no canal. Ele foi vendido para a empresa italiana Mondo TV, mas há informações de que o desenho foi ao ar na Ucrânia de 2010 a 2012. Lá em fevereiro de 2021, um usuário do Lost Media Week escreveu que estava procurando uma dublagem ucraniana do desenho norte-coreano, que foi exibido sob o nome de Bravos Soldados. O dono do post também forneceu evidências de que essa dublagem foi vista por muitas pessoas e anexou capturas de tela de comentários de vários sites de hospedagem de vídeos e redes sociais. Enviaram um e-mail para a emissora de TV ucraniana para saber se realmente eles tinham ou não essa dublagem com eles, mas até hoje eles não tiveram resposta.
O que dizem é que a dublagem foi feita pelo estúdio Lumière Kiev, mas a busca por esse estúdio na internet também não deu em nenhum resultado. Tentaram falar até com a empresa Mondo TV que fez a dublagem em espanhol e inglês do desenho, mas também não tiveram respostas, e no momento não há respostas a respeito do paradeiro dessa dublagem. O Menino e a Espada se trata de uma trilogia de livros que foi escrita por Vladimir Krapivin, sendo esses publicados de 72 até 74 e fazendo muito sucesso na Rússia. O personagem central da trilogia é o Seryoza Kakhovsky, que é um aluno da 6ª série, que é descrita como uma criança honesta, corajosa, sincera, e esse caminho a leva à escola de esgrima, onde ele participa do grupo Espada. Esses livros fizeram muito sucesso na União Soviética, mas assim, tanto sucesso que tinham crianças que enviavam carta porque elas queriam saber se o personagem principal da história existia. Mandavam carta para o Vladimir pedindo o endereço do garoto, vai vendo. O negócio ficou tão popular que resolveram fazer uma adaptação para a TV. Então resolveram transformar o livro em uma série de 9 episódios, sendo que cada um contava com 1 hora de duração, sendo exibido de julho de 76 até julho de 86. Porém, todas as gravações dessa série, assim como outras obras do mesmo estúdio onde ela foi gravada, são consideradas mídias totalmente perdidas, pois não se encontram nos arquivos do Fundo Estatal de Televisão e Rádio Soviética ou no depósito de filmes em Reutov. O que dizem é que as gravações dessa série foram perdidas durante uma baixa em massa e venda ilegal de materiais do Fundo Estatal de Televisão e Rádio. Com o fim da União Soviética, muitos materiais se perderam dessa forma. Eles eram vendidos de maneira ilegal e outras simplesmente foram jogadas fora. Embora exista a probabilidade dessa série estar salva nos arquivos de estúdio de televisão de outros países que pertenciam à União Soviética. Mas até hoje nada foi 100% confirmado. E aí, pesquisando mais a respeito desse caso, eu vi um comentário que eu achei bem bacana e eu resolvi colocar ele aqui porque é algo a se pensar, né? Muita coisa depois da União Soviética se perdeu ou a gente ficou sabendo aqui no Ocidente por conta de vendas ilegais. Meu amigo Mishka trabalhou nos anos 90 em Ostankino, nos arquivos do centro de televisão, e me trouxe caixas vazias de videotape. Como ele disse então, eles simplesmente jogaram os arquivos no lixo e as caixas eram nobres. Ainda as uso para guardar parafusos, e é assim que os filmes da nossa infância provavelmente também se perderam. Dwarf Nose, também conhecido como a lenda do pobre Jacó, seria uma misteriosa adaptação de um conto de fada que teria sido exibido na televisão central da União Soviética nos anos 80. Segundo algumas fontes, ela foi exibida 2 vezes, sendo uma delas em março de 1985, tendo assustado muitas crianças. E a busca por essa Lost Media foi uma das maiores da história da comunidade de mídias perdidas em língua russa. Sério, o povo se juntou para ir atrás dessa tal adaptação, mas até agora não encontraram nada. A pesquisa começou lá em 2007 em um fórum chamado fkino.otziv.ru, sendo a partir desse post. A pessoa relata que a adaptação desse conto de fada foi feita de uma maneira bem medonha e que tinha uma atmosfera geral de desesperança, e que nessa história ele estava muito trágico e deprimido, diferente das outras adaptações que tinham um ar mais infantil. E para quem tá com dúvida a respeito desse tal conto de fada, tem uma adaptação que já foi ao ar no Matinê Cultura, que é em formato de desenho animado, que é aquele filme daquele garoto que sofre um feitiço, aí ele fica com aquele nariz grandão, ele fica com uma aparência toda diferente. Então, é desse conto de fada que nós estamos falando. Esse conto já ganhou muitas adaptações em vários países do leste europeu, na Rússia, em vários outros países que antes pertenciam à União Soviética. Na verdade, se trata de um conto de fadas de origem alemã que foi publicado em 1826, que conta a história de Jacó, que é um filho de um sapateiro, que durante a sua adolescência era considerado um garoto muito bonito, até que um dia uma senhora muito velha e considerada feia vai até a barraca de sua mãe para comprar algumas coisas. Porém, o garoto começa a insultá-la e zombar de sua aparência, e em resposta, ela o deixa com o nariz comprido e sem pescoço. Ele fica durante 7 anos na casa dessa senhora, porém, quando ele retorna para sua família, ninguém o reconhece, sendo expulso de sua própria casa. Essa história vai bem mais além, tem várias versões dela, mas eu só tô explicando aqui um pouquinho do contexto para vocês. E segundo lembranças das pessoas nesse fórum, esse tal filme, essa tal adaptação,
foi feita em um estilo diferente das demais. Ela não tinha essa pegada mais infantil, infanto-juvenil. Era algo mais escuro, era algo mais realista, embora não fosse um filme de baixo orçamento. Alguns acreditam que a sua origem seja de algum país da Europa Central, mas até agora nada foi confirmado. Diziam também que o filme tinha um enredo lento e que era meio difícil de ser compreendido por uma criança, mas que o personagem principal era algo muito medonho, uma transformação do jovem para essa criatura com o nariz grande, sem pescoço, era algo muito amedrontador. O que eles dizem é que era um homem muito torto, com uma corcunda mais alta que a cabeça, com um nariz grande e dedos longos e desajeitados. Além disso, o garoto, que havia sido transformado em um anão, era incrivelmente deprimido. Você podia ver a sua aparência abatida, além de sua desesperança. Às vezes era tudo mostrado da perspectiva do anão. A câmera ficava na altura dos seus olhos. Além de que uma parte do filme, uma bruxa tira de uma cesta, ao invés de cabeças de repolho, cabeças humanas, que ainda teriam um pouco de sangue em seu pescoço. E realmente existe uma lista com várias adaptações desse filme. Nós temos adaptações desde 1921 até meados do fim dos anos 2000, mas segundo as pessoas que têm lembranças desses filmes, nenhuma dessas adaptações se trata da tal adaptação que eles assistiram na TV e que deixou eles bem traumatizados. Após uma investigação de 10 anos sobre o criador do segundo tópico original, que fala a respeito desse caso, desse tal filme perdido, surgiram evidências de que a versão procurada era uma produção búlgara perdida de grande orçamento de 1975, chamada Gyugeto Dalgonosko, pois o seu estilo coincidia em muitos detalhes com o filme desejado. Mas tem muitas pessoas que ainda discordam e falam que não se trata desse filme, e até hoje esse caso não foi solucionado. Há também muitas pessoas que acreditam que se trate de um efeito Mandela. Conforme a gente vai crescendo, existem algumas lembranças que a gente se esquece um pouco dos detalhes, ou a gente pensa que era de um tal jeito, mas quando a gente vai ver, na verdade, era de outro. Então pode se tratar de um caso de memória falsa, por mais que ainda tenham pessoas que jurem de pé junto que não se trata de um efeito Mandela, que o filme realmente existiu e que ainda está perdido. Mas sendo esse tal filme búlgaro ou não, de 1975, não faz tanta diferença, até porque esse filme também está perdido. Talvez um dia saberemos qual filme é, se é o filme búlgaro ou não, ou se é uma outra produção de um outro país. Bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema de Lost Mídias de outros países não tão comentadas no Brasil. Se vocês gostarem, comentem aqui embaixo. Então é isso, a gente se vê na próxima e tchau, tchau!